Quem fala aqui é o Hugo, criador do Prática Vencedora. E a gente está aqui no intuito de trazer para vocês informação do campo de batalha dos juizados, coisa de quem está do outro lado do balcão e que você não vai ver na faculdade, você não vai encontrar em livro. Conhecimento realmente para compartilhar com você, para aprimorar a sua prática, para que você possa ter realmente um desempenho acima da média em juizados especiais. Eu tinha convidado uma amiga para falar hoje sobre o futuro da correspondência dentro desse contexto da audiência de conciliação por videoconferência. Mas terminou que ela não pôde vir. Eu já tinha adiado essa live uma vez e não quero adiar de novo. Então, hoje a gente vai falar sobre a conciliação por videoconferência. Na verdade, a conciliação não presencial nos juizados especiais. Se você não acompanhou nos últimos dias, segunda-feira foi publicada a lei que autoriza, que prevê a conciliação não presencial nos juizados especiais. É basicamente essa a ementa da lei que alterou a Lei 9.099. Essa lei é a 13.994. Essa alteração ela é importantíssima porque ela confere um grau, uma camada a mais de acesso à justiça. A gente tinha muita gente com dificuldade, às vezes, de comparecer por diversos motivos. E você sabe que nos juizados, o que a gente tem é um imperativo da presença da parte em audiência. Isso é difícil de você encontrar um juiz que transija com esse valor numa audiência dos juizados. Normalmente, se uma das partes não está presente, as sanções são aplicadas. Se for o autor ele é condenado ao pagamento das custas e a ação é extinta sem julgamento do mérito. E se é o réu, acontece a revelia e, se for o caso, as penas, os efeitos mesmo da revelia. Mas muitas dúvidas surgiram. É, de fato, uma coisa que é preciso salientar é que a lei não teve nem vacácio. A lei não teve nenhuma vacácio, ela já entrou em vigor na segunda-feira mesmo, na data da publicação. E, de fato, todo mundo... foi um alvoroço, um alvoroço. E uma das primeiras observações que eu quero trazer é que, muito embora tenha sido publicada nesse contexto de isolamento social, pandemia, suspensão de prazos, judiciário funcionando de modo remoto, em teletrabalho, essa lei já tramitava havia tempo. E ela é proposta do professor Luiz Flávio Gomes. Então, claro, ela é muito oportuna e etc., mas ela já tramitava desde o ano passado. E então, a primeira coisa que você tem que saber é que ela não é uma regra passageira, não é uma coisa que foi às pressas, um projeto de lei elaborado às pressas para poder suprir uma necessidade decorrente da pandemia e do isolamento social, mas é uma coisa que veio para ficar. É uma mudança que veio de modo definitivo e, com certeza, já ensaiando outros avanços nesse sentido. Que, na verdade, uma coisa que me chama a atenção é que não havia proibição, nunca houve proibição do uso de meios eletrônicos para facilitar a realização de uma audiência nos juizados. Há a expressa previsão dessa modalidade no CPC. O CPC de 2015 já traz, inclusive prevendo expressamente o depoimento das partes, a oitiva de testemunhas por videoconferência.
Mas, de algum modo, de fato, em juizado, se aconteceu, eventualmente, muito pouco uma audiência com o uso de um meio informatizado, telemático, de telecomunicação, para facilitar a participação de uma das partes ali. Eu não tenho notícia, por exemplo, deve ter, mas eu não tenho notícia disso como de uso comum, de uma prática comum. Não é. E voltando a comentar o projeto do professor Luiz Flávio, o que acontece? Ele se inspirou na experiência da Justiça do Trabalho. Ele, quando levou essa proposta, ele comentava, inclusive, que ele pensou nisso diante de uma experiência de alguns processos na Justiça do Trabalho que já estavam, inclusive, no TST, em que foi feita uma composição das partes através de videoconferência, de um meio informatizado de comunicação. Então, você vê a conversa entre os ramos do judiciário e sempre uma relação um pouco mais estreita do procedimento da Justiça do Trabalho com o procedimento dos juizados. Isso para mim sempre chama a atenção. Claro, eu tenho um certo carinho pela Justiça do Trabalho também, mas isso é um detalhe para você ficar atento. Tá? Então, a primeira coisa é uma alteração que vem para ficar, não é um paliativo, uma forma de você enfrentar apenas a crise. Agora, é interessante, é importante a gente já ponderar aqui uma coisa. Isso vem, a lei surge em meio à crise em que está todo mundo realmente impossibilitado de se locomover livremente, os tribunais não têm audiência presencial. Então, a lei vai começar a ser aplicada já num contexto em que ninguém pode se encontrar. Então, eu entendo, olhando friamente a lei, que se trata de uma modalidade que não deve ser a principal, não deve ser a primeira hipótese, não deve ser a de uma audiência por videoconferência. Por quê, Hugo? Porque há uma certa mitigação da oralidade, da dinâmica da audiência ali, todo mundo junto. Uma coisa que eu vi alguém comentar e que você não pode ignorar é a possibilidade de coação da testemunha, porque se a testemunha está, você tem uma câmera voltada para ela ali, você não sabe quem está atrás da câmera falando com ela. Claro que isso é um exemplo um tanto quanto extremo, mas é de se pensar nisso. Então, a construção da jurisprudência vai acontecer agora, num contexto em que a única hipótese, na maioria das vezes que você vai ter, é realmente de realizar uma composição, uma conciliação, por meio de um WhatsApp, do sistema do CNJ. Essa é uma impressão que eu tenho, que a pandemia, o isolamento vão direcionar a jurisprudência para o uso intenso dessa forma de audiência. Com certeza. Lá para as tantas, talvez se repense depois em que as coisas se ajustem. Mas, com certeza, a gente vai ter uma jurisprudência muito mais favorável para a realização da audiência nesse sentido, porque, afinal, é a única forma que nós temos hoje, né? É a única possibilidade atual. Enfim, mas de todo modo, temos muitas preocupações, né? Muita gente, inclusive, falou da correspondência, uma colega falava da dificuldade de se responsabilizar pela conexão, pela internet, pelo sistema, né, em nome do seu cliente.
Eu não acho que isso seja exatamente, que isso vai ser exatamente uma regra, mas a primeira coisa é o acesso à justiça, e isso é da essência do juizado especial. Perceba que a exigência da presença física da parte em audiência, ela é um tanto quanto mais rigorosa do que é no resto dos procedimentos, no procedimento comum. O que está em descompasso com a filosofia dos juizados, que é justamente da simplicidade, né, da informalidade, de facilitar o acesso à justiça. Então essa modificação ela vem em bom momento. Essa semana, aliás, segunda-feira, assim que a lei saiu, um amigo meu me mandou uma mensagem. Cara, essa lei foi feita para mim. Você lembra daquela minha história? E o que é que esse amigo meu estava vivendo? Ele estava fazendo um intercâmbio no exterior, estava fazendo um mestrado, doutorado no exterior, e tinha uma ação para propor aqui, de consumidor, coisa de que, enfim, seria do rito dos juizados. E qual foi a dificuldade? Ele teria que estar presente. Então, para ele, havia essa dificuldade. Ele estava no exterior, precisava propor uma ação que era da competência dos juizados, e ele não adiantava ele passar a procuração para um advogado, porque ele tinha que estar presente. Então, essa situação é excepcional, enfim, mas a gente já conversou aqui sobre questões de saúde, em que a parte está internada e não pode comparecer à audiência, né? A pessoa que está extremamente vulnerável, precisando mesmo de um provimento jurisdicional para tratar da sua saúde, e ela está ali em dificuldade e está impedido de ser beneficiada pelo rito dos juizados. Então você precisa também se preocupar e ver que, desse ponto de vista, houve uma facilitação, né? Uma barreira do acesso à justiça caiu com essa possibilidade, né? Agora sim, me perguntam, uma das perguntas, sim, e se a parte estiver no exterior, é possível? Na segunda-feira a gente conversou sobre isso. Não vejo nenhum impedimento, não vejo nenhuma norma que impeça a parte, se é da competência da justiça brasileira, né? Se a relação, enfim, envolve algum brasileiro, ou algum bem jurídico brasileiro, alguma coisa que está aqui, enfim, né? Não vejo por que não. A parte pode estar no exterior sem problema nenhum. Essa questão existiu. Enfim, a primeira coisa que eu vi quando eu olhei a lei foi, poxa, tá exatamente na seção destinada à sessão de conciliação, né? Então, observe que a lei trata especificamente da conciliação. Não precisava estar nem localizada na seção destinada aos artigos sobre a fase de conciliação, porque o artigo está muito claro, né? É cabível a conciliação não presencial. E ponto, não fala mais de audiência de instrução. E aí me perguntam, Hugo, mas então só vai haver audiência por videoconferência na fase de conciliação? Eu respondo que eu não sei e ninguém tem condição de falar isso agora. Primeiro isso, que a lei acabou de ser publicada, pegou algumas pessoas de surpresa, os tribunais, com certeza, os juizados não estão mirando isso, não dá para você aplicar de imediato, porque você precisa equipar as salas de audiência, os órgãos, os prédios, os fóruns. Você precisa divulgar para os advogados e para as partes como é que isso vai acontecer, até porque
ninguém está falando aqui que a conciliação por videoconferência só vai acontecer para a parte que tem advogado, não. Não existe essa limitação. A gente está conversando aqui do ponto de vista do advogado, que é o nosso corte aqui, né? O nosso tema. Mas a parte sem advogado também poderia, por que não? Não existe essa vedação. Então você precisa preparar, inclusive, o cidadão para ter condição de chegar lá depois que registrar a sua queixa, participar de uma sessão de conciliação à distância, né? Então tudo isso vai demandar tempo e vai exigir a regulamentação dos tribunais. Alguns tribunais já regulamentaram por conta da pandemia, porque, como eu falei, não existia vedação na Lei 9.099 e havia expressa previsão no CPC. Então, já era possível. A lei veio escancarar uma possibilidade, veio trazer à tona uma chance que você tem de ampliar o acesso à justiça. Hugo, quais são os sistemas que são previstos? A lei diz qualquer sistema informatizado que esteja disponível, né, de sons e imagem em tempo real. Esse é o pré-requisito. O CNJ dispõe de um sistema para isso, mas já me perguntaram, poxa, e o WhatsApp? Eu não vejo por que não. Não vejo por que não. Lembro que ano passado, eu acho, a gente teve a notícia de acordos firmados na Justiça do Trabalho aqui da Bahia, Pamplona inclusive, pelo WhatsApp. A ligação foi feita, a parte se identificou lá e o acordo foi homologado. Então não havia essa vedação e agora a gente tem essa possibilidade. Então, Hugo, vai ser só na fase de conciliação? Talvez não, porque a lei somente fala da conciliação, trouxe essa possibilidade à tona, silencia, é verdade, em relação à fase de instrução, mas você tem a previsão e a autorização lá no CPC. Já era possível. Então o que vai acontecer? A gente vai precisar aguardar a regulamentação dos tribunais e aí espere, com certeza, vários tribunais decidindo, regulamentando temas de maneira diferente, a não ser que o CNJ tome a frente logo e já organize isso. Mas provavelmente a gente vai ter aí um momento em que cada tribunal vai construir a sua regulamentação e vocês vão ter que acompanhar, a gente vai ter que acompanhar para saber como é que vai ficar. Tá? Mas não existe esse impedimento de que aconteça também de modo eletrônico, não presencial, por videoconferência, na fase de instrução. E uma coisa que para mim é uma hipótese muito mais palpável para todo mundo, vocês já devem ter vivido alguma situação assim, olha, teve a audiência de conciliação, não há mais provas a produzir, as partes dispensam o depoimento uma da outra, não vai ter audiência de instrução. Então você vai ter, já de cara, mesmo que você apenas aplique a letra fria da Lei 9.099, você vai ter de cara já processos em que a audiência vai ter sido exclusivamente por meio eletrônico. Vai ter, já agora. Né? Então, é uma observação também que você precisa perceber. Vai ter já de início, mesmo dessa forma. Agora, o que é que eu acho? Hugo, e vai ser obrigado? Porque a letra da lei fala que se o réu se recusar a participar, o juiz vai proferir a sentença. Então, o que é que acontece aqui? Se ele se recusar, ele tem uma sanção. Então, ele está obrigado. Ele está obrigado a participar. Mas isso sim eu vejo como um problema. Primeiro que a lei já está em vigor, então já pode ser aplicada, enfim, de algum modo.
E você tem nos juizados partes muito mais frágeis, né, vulneráveis mesmo, do ponto de vista financeiro, intelectual, econômico, enfim. Pessoas de poucas luzes vão ter que ser obrigadas a participar de uma audiência por meio eletrônico, por videoconferência. Eu não vejo isso como correto, né? Isso não se ajusta a todo o sistema do direito. Então, ainda que me pareça, né, nesse primeiro momento, que a lei obriga a parte a participar, acredito eu que pelo menos na implantação a gente vai precisar flexibilizar isso e admitir que apenas os voluntários se submetam à audiência por videoconferência. É o único modo que eu vejo. Não tem como você querer já de agora. Quem mexe com sistema de informática, com tecnologia, sabe o quanto a gente precisa testar as coisas, se adaptar, testar de novo, estudar, até tudo estar fluindo e funcionando normalmente. Quando eu comecei a compartilhar meus vídeos aqui, etc e tal, eu não tinha tanta intimidade com o equipamento, com o sistema, com a rede social. Até hoje, às vezes, eu me bato com isso. Imagina só uma audiência, um ato solene, um ato muito mais sério, né? Muito mais importante. Então, quantas vezes aqui o sistema me deixou na mão? Às vezes a falha foi humana, técnica, minha. E às vezes o sistema simplesmente não quis funcionar. Eu lembro da primeira live dessa sessão, em abril ou foi março. A primeira live eu não consegui salvar, porque o Instagram não me deixou. Entende? Então, a gente vai precisar de um momento de amadurecimento, para todo mundo estar preparado para, de fato, participar de um modo obrigatório nas audiências por videoconferência. Isso vai acontecer em algum momento. Por que vai acontecer? Porque eu lembro do processo eletrônico quando ele chegou. Tinha muita manifestação no sentido de que, poxa, isso é um absurdo, você vai obrigar o advogado a ter internet, a ter um computador para peticionar. Naquele momento isso parecia um abuso, realmente, uma arbitrariedade. Hoje todo advogado tem um computador com internet e os poucos que não têm acesso a um. Ainda que não seja o seu próprio, tem acesso a um. Pessoal que está perguntando pela correspondência, eu chego lá. Então, é isso, né? Eu acho que de fato a gente vai chegar no momento em que isso vai ser obrigado. Embora eu acho que não deva ser, mas na forma como está redigido, é obrigado. Aí você me pergunta assim, Hugo, mas aí o que é que acontece? Por que é que eu acho que é obrigado? Porque está escrito lá que se o réu não comparecer ou se ele se recusar a participar da sessão, o juiz vai proferir a sentença. Olha só, a Lei 9.099, ela segue mais ou menos a ordem em que as coisas acontecem no processo. Mais ou menos. Você está ali no artigo 23, onde está acontecendo o primeiro ato, né? Depois da citação, que normalmente é a audiência de conciliação. Então, se você está ali naquela situação em que você ainda não colheu o depoimento do réu, nem do autor, não deu ao réu a chance de juntar a contestação, e a ausência de contestação resulta na revelia nos juizados especiais. Então, pela letra da lei, o réu que se recusa a participar da audiência de conciliação, ele vai ter a sanção da revelia. Para mim está muito claro isso, porque se você vai partir daquele momento para a sentença,
sem falar mais em contestação, sem falar mais em depoimento, sem falar em audiência, ou seja, o processo acabou ali, é revelia. Se você não tem a defesa do réu, você não tem o depoimento dele, é revelia. Tá? Então, por isso que para mim há uma obrigação. Por paralelismo, ou seja, se é paridade de armas, se o autor não topar, né, se ele se recusar a participar da audiência de conciliação por videoconferência, acredito eu, não está na lei. Isso é entendimento meu, né, mas que faz muito sentido do meu ponto de vista. O autor também vai sofrer as sanções previstas lá no artigo 51, a extinção do processo sem resolução do mérito e provavelmente, inclusive, o pagamento de custas, que é a consequência da extinção do processo pela falta, pela ausência do autor. Para mim, isso aí está claro, tá? Então, eu acredito que vai ser obrigatório, acredito sim, mas pelo menos nesse primeiro momento, não. Do meu ponto de vista, eu acredito que deveria ser, que não deveria ser uma regra, só para começar, né? A audiência por videoconferência deveria acontecer num momento em que você conseguisse, em que você provasse que a parte não tem condição de comparecer. Né? Você perde um pouco da essência de fato quando as partes não estão todas ali presentes. Você perde. Então, se é possível o comparecimento das partes, deve-se privilegiar realmente o comparecimento de ambas. Até porque, né, o princípio da oralidade também termina ficando um tanto quanto prejudicado nesse sentido. A dinâmica da audiência fica quebrada, né? Que mais? Que mais que eu separei para tratar com vocês? Sim, um grande exemplo, por exemplo, é uma parte que, por algum motivo, né, a competência territorial prejudica uma das partes. Digamos que a residência de uma das partes, o domicílio de uma das partes seja muito distante daquele juizado. Aí sim, você tem a chance, né, você vai usar, claro, por que não, a audiência por videoconferência. Mas enfim, tudo isso é para dizer que a lei somente disse o que já estava claro e o que alguns tribunais já vêm aplicando, né? Sobretudo nesse momento de pandemia. Algumas pessoas perguntaram, e a correspondência, Hugo, como é que fica? A correspondência... Olha, primeiro que a correspondência não se limita a audiências, né? E como a gente falou aqui, do jeito que está, trata-se apenas da audiência de conciliação. Então, se a gente for pensar no pior dos cenários, você ainda teria a audiência de instrução. Inclusive, alguém perguntou, Hugo, a lei está falando só da audiência de conciliação. E se a audiência for una? Do meu ponto de vista, não vai poder ser una. A não ser que o tribunal regulamente, já que vai ser tudo por videoconferência, aí sim. Mas se você for seguir a letra fria da lei, apenas se baseando na Lei 9.099 e ignorando tudo o que está lá no CPC, que do meu ponto de vista é plenamente compatível com o rito dos juizados, não há nenhuma incompatibilidade, nenhuma incoerência com o sistema, poderia sim, a mera aplicação do CPC já supriria essa vontade do legislador de realização de audiência por videoconferência. Mas mesmo assim, ou você vai ter uma audiência una, toda digitalizada, ou você vai ter uma audiência que vai ser a audiência de conciliação por videoconferência, e você vai, se não houver a possibilidade, se o tribunal entender que não é possível, ele vai parar a audiência ali e remeter para a fase de instrução presencial. Né? Para mim, essa é a solução. Agora, sobre a correspondência, você tem outros atos, claro, né? Eu percebo que o correspondente ele precisa de volume, né? O correspondente ele consegue
volume, inclusive, e isso é o que ajuda a rodar muitos grandes escritórios. A gente tem alguns que precisam muito dos correspondentes. Mas o que é que, do meu ponto de vista, vai continuar precisando. O que vai acontecer é, você vai ser contratado agora, talvez, até por um escritório da sua comarca, do seu município, porque ele não tem corpo de funcionários, de advogados suficientes para dar vazão a tudo aquilo ali. Os grandes escritórios, os que têm muitas demandas, eles vão continuar precisando. Eles não acredito, das duas uma. Ou os correspondentes vão encontrar agora um espaço num grande escritório porque eles vão abrir vagas, ou o correspondente vai continuar trabalhando do mesmo jeito, sendo contratado por pessoas de todo o país e inclusive da própria comarca, porque agora eles vão precisar de gente. Não é só a distância, que traz a necessidade do advogado correspondente. É corpo técnico mesmo. Às vezes o escritório é grande, mas ele não tem gente suficiente para lidar com tanta audiência. Imagine os escritórios que estão com os grandes fornecedores. Imagine, né? Então a gente tem essa possibilidade aí, do meu ponto de vista, e lógico, outras formas do correspondente de fato atuar, outras diligências que não sejam audiência, tá? O valor da correspondência já... Sim. Gente, eu vou conseguir ainda trazer essa amiga para falar com vocês sobre correspondência. Vou trazer. Exato, a valorização do profissional é o mais importante. Kelly fala, eu também acho que deve ser requerido e justificado, Kelly, a audiência por videoconferência. Não agora. Agora não precisa justificar, né? Agora a justificativa é notória. Mas quando as coisas se normalizarem, acredito eu, a minha preocupação é justamente que a construção disso tudo vai partir de um momento de exceção. E eu tenho essa sensação de que a gente vai partir da construção dos regulamentos, das portarias, enfim, do que for necessário, da jurisprudência sobretudo. A gente vai construir tudo isso num momento de exceção, que é uma ultra exceção. A gente nunca viveu algo dessa magnitude. E depois vamos pegar toda essa jurisprudência, toda essa construção, toda essa situação excepcional e transportar para o momento normal. Essa é a minha percepção e a minha preocupação de que vai ser realmente obrigatório, sobretudo nesse contexto. Tudo vai ser construído com essa percepção de justificação notória, enfim. Thaís, como funciona a videoconferência? A maior parte que eu já vi funciona telefonando para o advogado, o advogado fornece um número e ele vai usar um sistema previamente ajustado com o juizado. É o que eu vi em algumas resoluções, mas isso vai depender de estado para estado. Eu não sei, Thaís, de que estado você está falando, mas vai ser basicamente isso, né? Você, na hora da audiência, alguém da secretaria, que esteja secretariando a audiência mesmo, vai entrar em contato com você e pedir para você se fazer presente lá, no aplicativo, né? Nájela perguntou algo muito parecido. O CNJ tem um sistema para essas audiências por videoconferência, mas o histórico, inclusive, da Justiça do Trabalho foi de
acontecer por WhatsApp. Mesmo em audiência por videoconferência, a parte autora terá que participar, as duas partes têm que participar. Uma coisa que ficou muito clara para mim é que o legislador quis flexibilizar a forma como a parte participa, mas não quis flexibilizar para poder delegar para o seu advogado, né, como acontece no rito comum. Isso traz uma marca, isso mostra como a participação dos envolvidos mesmo na relação jurídica, ela é muito importante no rito dos juizados, tá? Tanto que a lei fez o quê? Olha, em vez de se ajustar a lei para permitir expressamente que o advogado represente a parte sem a parte comparecer, ele diz, olha, a parte vai participar da audiência sim, mas por videoconferência. Então, do meu ponto de vista, a participação de autor e réu continua sendo obrigatória. Flávia, eu concordo com você. A Flávia diz, como fica a questão das pessoas leigas que acessam a justiça através da atermação? Muitas delas não sabem nem usar o celular direito. Muitas não têm celular, Flávia. Muitas não têm crédito no celular, né? Isso é evidente, né? Por isso que a gente vai precisar ainda de muita paciência para saber como vai ficar. Mas, de fato, acredito eu que mesmo quando se chegar a um estágio em que é de fato obrigatório, a parte vai poder justificar. Olha, eu não tenho celular, eu não tenho equipamento, não tenho rede no meu celular, não tenho internet. Você não vai poder fugir dessa possibilidade, tá? Eu acho que é possível. Uma parte esclarecida, uma parte que tenha condição de entender como usar o sistema, eu não vejo nenhum problema, né? Não vejo problema nenhum, não. Mas a gente tem que pensar nos que não têm condição de realmente compreender como usar aquilo. Isso é óbvio. Isso, a Alma da Simone complementa aqui com a pergunta se o advogado é obrigado a participar quando a parte é carente e não tem acesso à tecnologia. Olha, eu acho que é caso de você não realizar por meio eletrônico. Porque a parte precisa participar. Isso para mim tá evidente. Viu? A parte tem que participar e tem que ela ser a pessoa ativa na conciliação. João Calhau, na Bahia estamos marcando as audiências por vídeo? Acredito que ainda não. Eu vou confirmar com a Andrea, que é nossa aluna e tem um processo para os próximos dias agora, mas acredito que não. A Analice fala que no interior da Bahia os advogados estão perdidos, porque sem saber o que é que vai acontecer, já tem audiência para o dia 4. Realmente eu não sei ainda como é que tá a Bahia aqui. Não tenho notícia de uma regulamentação por conta dessa lei. Todo mundo foi pego, não de surpresa, mas uma parte já sabia da tramitação dessa lei e tal. Mas os tribunais estavam preocupados com outras questões, né, muito mais urgentes decorrentes da pandemia. Denise pergunta se será possível a audiência de instrução. Eu acredito que sim. Sim, se o cliente vai ao escritório do advogado, não está claro isso. Inclusive, essa é outra questão que pode realmente facilitar também o trabalho do correspondente, porque se o advogado precisar estar junto fisicamente com a parte, o correspondente continua tendo
que os grandes escritórios vão continuar precisando que alguém esteja ali naquela comarca, né? Mas uma coisa que para mim está muito clara é que essa não pode ser uma imposição, uma imposição para o advogado, de o advogado ser responsável, pelo menos não nesse primeiro momento, do advogado ser responsável pelo equipamento do cliente, ou de fornecer o próprio equipamento para o cliente usar. Tá? Eu não acho que isso seja possível de acontecer, porque eu já vi essa preocupação chegar aqui, mas não é o caso não. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Ação monitória no juizado especial. Ação monitória, você vai ter um entendimento muito divergente, porque o procedimento dos juizados já é um procedimento especial. E a ação monitória já é outro procedimento especial. Mas você vai poder cobrar essa dívida aí no juizado, com certeza, talvez com outro rito, tá? Talvez no rito do juizado mesmo. Aí você vai usar o documento que você tiver, não para você partir direto já para a cobrança, mas realmente você vai usar o documento como prova. Tá? E às vezes compensa. Alguém já me fez essa pergunta. Às vezes compensa. Se você vai na justiça comum para já pular etapas, né, através da ação monitória, será possível a sustentação oral virtual? Sim. Mas só para complementar, se você vai entre pular etapas na justiça comum e correr todo o trâmite no juizado, às vezes compensa correr todo o trâmite no juizado. Mas você vai precisar ver se admitem aí, porque se você puder misturar os dois, né, e ajuizar a monitória no juizado, melhor. Mas normalmente o que prevalece é que você vai ter que cobrar como da fase de conhecimento normal, sem grandes prerrogativas que você teria na monitória. Tá? E a sustentação oral virtual, sim, na Bahia já existe. Já tem essa previsão. Acho que em outros estados também. Tá? Alguém fala no YouTube. Alguém está falando aqui no YouTube que algumas audiências são... que as conciliações são conduzidas por alunos do curso de Direito da faculdade. Alguma ideia de como isso seria? Não entendi, Adriana, exatamente a sua pergunta. O conciliador, se ele é do corpo do tribunal e faz parte da faculdade, eu acho que não vejo problema não. Mas realmente não entendi sua pergunta. Me reformula, me manda depois essa pergunta aí por direct, por e-mail. Você tem os meus contatos. Gente, a gente está acabando aqui, né? Eu quero novamente agradecer a companhia de vocês, tem sido incrível. Quero convidar vocês para entrar no grupo do Telegram, porque isso me ajuda muito a manter um relacionamento mais estreito com vocês, para eu mandar mais material sem grande burocracia, né? Para divulgar, para publicar, para fazer chegar até vocês meus vídeos, meus materiais. Dá um trabalho danado pelo Instagram. E pelo Telegram sempre chega tudo. Basta você ter a disponibilidade de abrir o Telegram para atender a notificação que ele te mandar. Então, clica no link que está lá no meu perfil, tá? Na bio do meu perfil. Clica lá e você vai ter acesso ao grupo do Telegram. É lá. Denise, clica no link que está na descrição do meu perfil. Lá, quando você entra no meu perfil do Instagram, você vai ter lá um link. Você clica lá e vai ter a opção. Lá vai ter o meu canal do YouTube, que eu recomendo que você siga também, e o link para você entrar no grupo do Telegram. E assim eu vou poder mandar para você, como eu sempre faço. Inclusive, antes de entrar ao vivo aqui, eu sempre mando uma mensagem lá, informando, olha,
tô ao vivo, o tema é esse, tá? E, gente, foi um prazer, muito bom estar com vocês. Amanhã a gente está de volta. Grande abraço, tchau, tchau.